levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Antes de ministrar, eu louvo a Deus, irmãos, porque a igreja, os departamentos todos estão trabalhando de uma forma muito especial. Cada departamento fazendo o seu trabalho. Ontem nós tivemos aqui um congresso muito abençoado das irmãs, e foi algo muito especial que Deus fez aqui. Começou às 5 da tarde, obrigado, irmão. Começou às 5 da tarde e foi até mais tarde, e Deus abençoou de uma forma muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pela manhã nós temos as crianças que estão num passeio, os adolescentes que foram ter a aula hoje, a interativa, e graças a Deus, porque Deus está trabalhando. Eu sempre falo com vocês, o mais fácil da igreja é pregar. O mais complicado é o que acontece entre segunda a sábado, que é administrar todas as situações. Então, ore para que cada dia Deus possa dar sabedoria, graça, para nós trabalharmos na presença do Senhor. Meus irmãos, domingo passado, nós falamos aqui sobre Deus libera, quando nós chegamos à presença de Deus e liberamos o nosso potencial. E aprendemos que esse potencial, ele é ativado quando nós experimentamos relacionamento com Deus. Hoje, nós seremos desafiados por Deus a assumir o nosso destino. Não somos vítimas da vida, nós não somos vítimas das pessoas, nós somos autores da nossa história. Cada um de nós, ao nascer, recebe em branco a sua história. E cada um de nós passamos pelos problemas naturais, ou às vezes não muito naturais, que acontecem na vida das pessoas. A grande questão não são os problemas que acontecem, mas o que nós vamos fazer quando os problemas acontecem. Meus irmãos, a Bíblia revela que nós temos desejos por muitas coisas, mas quando perguntamos e ouvimos o conselho de Deus, nós tomamos posições acertadas. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, Provérbios 19, 21, muitos propósitos há no coração do homem, porém, o conselho do Senhor permanecerá. O melhor não é ter sonhos, mas descobrir qual deles vem de Deus. O melhor não é ter ideais, mas descobrir qual deles vem do coração de Deus para a nossa vida. E são esses ideais que vêm do coração de Deus que nós precisamos nos comprometer com Ele. Os nossos planos muitas vezes nos confundem quando assumimos projetos que são nossos, mas não são de Deus. Isso nos tira o foco
Isso nos leva a caminhar por rotas diferentes. Deus tem um propósito na nossa vida e Deus trabalha conosco de tal maneira que cada um de nós possamos cumprir o chamado que cada um de nós temos. Nós vamos ver daqui a pouco o irmão Jonas, o sonho de Deus, ou os sonhos de Deus, não podem ser vividos com pequenas ambições. Você pode perguntar, pastor, não são propósitos de Deus? São propósitos. Mas o propósito primeiro nasce num sonho dentro de nós. Deus gera dentro de nós o desejo. E na vida humana a gente chama isso de sonho. Deus não nos dá a partir do que precisamos, mas a partir do que Ele tem. Meus irmãos, portanto, não há nada de Deus para a nossa vida que seja pequeno ou que não cause impacto. As nossas decisões causam impacto na nossa vida. As nossas decisões causam impacto no casamento. As nossas decisões causam impacto na comunidade que nós vivemos. Nós estamos diante de uma decisão que causou um impacto que todo mundo que lê os noticiários está vendo. Uma menina que foi campeã na seleção de vôlei, uma menina bem resolvida, uma menina que tinha um projeto maravilhoso. Ela e o marido começam um processo de separação. À tarde ela manda uma mensagem, ele responde e ela se joga do 17º andar. Ninguém tem ideia do que uma palavra mal colocada causa. Então, nós, nas nossas decisões, causamos impactos, para o bem ou para o mal. Através da experiência do profeta Jonas, eu quero extrair com os irmãos algumas coisas nesta manhã. A primeira coisa que nós precisamos entender é ouvir e obedecer à direção de Deus. O texto que nós lemos diz: vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue a palavra, ou pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Essa foi a palavra de Deus para Jonas. O ápice da sua vida não está naquilo que você quer fazer, mas está em cumprir o propósito de Deus para cada um de nós. Existe uma urgência naquilo que Deus nos pede. Não dá para vivermos uma vida plena sem fazer aquilo que Deus está pedindo que nós façamos. Toda vez que nós vamos fazer o que Deus pede, precisamos renunciar, precisamos nos aperfeiçoar. Sempre a bênção que Deus nos dá tem um condicional. E o condicional sempre é a obediência. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se você vai encontrar na Bíblia toda: se fizerdes o que vos mando, se obedecerdes às minhas palavras, se as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei o que quiserdes. Sempre há um condicional para a nossa vida. Então o ápice da nossa vida é estar no centro da vontade de Deus. Não dá para vivermos uma vida plena sem fazer a vontade de Deus. Por isso
que eu sempre pergunto a um irmão que está trabalhando em uma área da igreja: você tem certeza que esse é o seu ministério? Você tem certeza que Deus te colocou nessa área? Porque se Deus colocou, vai acontecer coisas maravilhosas. Meus irmãos, mas eu já vi pessoas sendo destruídas porque está no ministério errado. Eu conheci um homem que era um diácono maravilhoso. Um diácono que servia, um diácono que fazia coisas muito abençoadas. Um dia, resolveram consagrar esse homem a pastor. No dia eu falei com ele, com o pastor que estava promovendo, eu falei: o chamado dele não é esse. Consagraram ele. O ministério dele não caminhou. Eu me lembro, na década de 80, nós tivemos aqui no Brasil, poucos irmãos aqui conheceram, eu estava terminando o seminário, eu terminei em 80, 79, esse rapaz chegou no seminário, Cirilo Buridan. Lembra dele? Cirilo Buridan. Era um rapaz alto, forte, de Valadares. E esse homem tinha um ministério extraordinário de evangelista. Onde ele chegava, começava a pregar, era conversão assim a rodo. Pastor Rosivaldo Araújo pegou ele e colocou ele como evangelista da convenção. E ele saía fazendo cruzadas no Brasil inteiro. E este homem era muito abençoado no trabalho de evangelista. Um dia, um pastor resolveu consagrar ele a pastor. E meu sogro, que era um homem muito sábio, ele disse, chamou o rapaz, que era a ovelha dele, e disse: não aceite a consagração a pastor. E ele disse: mas pastor, esse é o meu sonho. Ele falou: Deus te chamou para evangelista. Se você for consagrado a pastor, você vai querer pastorear uma igreja e o seu ministério não vai dar certo. Porque o seu chamado não é esse. O seu chamado é outro. Ele não ouviu. Consagraram. O irmão nunca mais fluiu no seu ministério. E até hoje ele é pastor de uma igreja de pequenininha. Um dia, sentado com ele, em Belo Horizonte, conversando, e ele falou assim: se eu tivesse ouvido o pastor Edivaldo, hoje a minha vida seria outra. Eu falei: Buri, a coisa mais extraordinária da vida é identificar o nosso chamado e cumprir o propósito de Deus no chamado que Deus tem para cada um de nós. Meus irmãos, Deus chama Jonas e dá para Jonas uma tarefa. A bênção do Senhor estava sobre aquele homem. Meus irmãos, se você não desejar buscar o Senhor, entregar-se ao Senhor, para descobrir qual é o seu chamado, qual é o propósito de Deus, qual é a prioridade de Deus na sua vida, nós vamos tomar decisões equivocadas. O que Deus pediu para cada um de nós fazer, Deus pediu para Jonas: vai para Nínive. Aquela cidade precisa de um despertar. Aquela cidade, o pecado dela chegou até mim. Eu preciso que você chegue em Nínive e pregue o arrependimento. Jonas faz exatamente ao contrário. Meus irmãos, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 10, Efésios 2, 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Observe, Deus preparou as boas obras
para que eu e você andássemos nelas. Não há mínima possibilidade de assumirmos o nosso destino sem ouvir, sem obedecer a Deus. Meus irmãos, obediência é um pré-requisito fundamental para se chegar no lugar que Deus determinou. Cada um de nós precisamos entender o princípio. Todos os lugares têm seus princípios de obediência. O reino de Deus é esse. A primeira coisa é obedecer. A segunda coisa é reconhecer os nossos erros. Jonas, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, por favor. Então esses homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizestes tudo isso? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Jonas tinha contado para eles, o mar estava agitado, eles não sabiam mais o que fazer, todos eles estavam com muito medo, e procurando entre eles, Jonas falou: tudo isso está acontecendo por minha causa. E aí eles perguntam: por que você fez isso com a gente? Irmãos, está do lado de quem está fugindo de Deus, a gente apanha junto. É por isso que nós precisamos saber quem somos, o que estamos fazendo. Ajudar alguém que Deus está tratando, a gente apanha junto. Por isso que até para ajudar a gente tem que perguntar a Deus: é isso que eu posso fazer? Porque às vezes Deus está tratando, Deus está trabalhando com essa pessoa e a gente entra ajudando, impede o trabalho de Deus. Olha bem o texto, o 11, por favor. E disseram-lhe: que te faremos nós, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que para cada um pensar. Qual tempestade que nós estamos passando, que é fruto da nossa desobediência, e as pessoas que estão à nossa volta estão sofrendo porque nós não obedecemos ao princípio de Deus? Não foram as pessoas que jogaram Jonas ao mar, foi ele. Ele entrou no barco errado. O seu destino era Nínive e não Tarsis. Ele cometeu o erro de não obedecer o que Deus tinha dito para fazer. Você não é vítima do que as pessoas fizeram, ou do que a vida lhe proporcionou. Ninguém o jogou aonde, ninguém nos joga aonde nós estamos. Nós escolhemos chegar nesse ponto, nós escolhemos chegar nessa posição. Não podemos decidir o que a vida nos trará. Mas, escuta, mas toda decisão que tomarmos, existe consequências. Toda decisão que tomamos tem consequências. Então, meu irmão, Jonas capítulo 1, versículo 15, por favor. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. Olha aí. E cessou o mar da sua fúria. Quando estamos deslocados do nosso destino, causamos tempestade na vida das pessoas. Quando Deus nos tira, ou quando Deus tira alguém, é livramento. Quando Ele coloca alguém,
é proteção. Nós precisamos saber todos os dias, Deus, qual é o teu destino para a minha vida? Saiba que Deus vai falar com você. Saiba que Deus tem um propósito para você. Saiba que Deus tem uma direção para você. Todas as vezes que nós assumimos o lugar equivocado, tomando decisões equivocadas, eu já contei aqui uma vez, e vou contar. Eu tinha um tio, um homem muito simples, um homem que morava na cidade de Nazaré das Farinhas, uma cidade muito conhecida na Bahia, por causa do seu artesanato de barro. E meu tio era um homem muito simples. E ele foi a uma igreja, e nessa igreja, na cidade de Laje, que fica perto de Nazaré, depois de Santo Antônio, ele estava no culto, e alguém profetizou que a escolhida dele estava ali, e botou a mão dele no ombro da irmã. Meu tio, com um temor, meu tio era um homem muito simples, com um temor, ele falou com minha mãe, irmã dele: eu não sinto nada por ela, mas foi Deus que mandou, eu vou casar. E casou. E durante a vida do meu tio, ele empurrou a moenda com os olhos furados. Ele não sentia nada por ela, ela não sentia nada por ele, mas eles casaram. E os dois tinham um temor de Deus muito grande. Eles estavam obedecendo uma profecia. Deixa eu te dizer, Deus não fala em profecia para ninguém casar. Casamento é escolha. Você escolhe, Deus abençoa. Deus coloca no seu coração quem é a pessoa. E você olha e diz: eis que te digo, és tu. Mas não tem história de profecia. Meu tio viveu a vida toda. Um dia, ele estava sentado comigo, e eu falei: ô tio, essa história é verdade? Ele falou: é. Por causa de uma decisão errada, eu paguei um preço a minha vida inteira. Meus irmãos, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós? Terceiro, Jonas 1,17, por favor. Preparou, pois, escuta bem, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. É melhor ser engolido por um peixe do que chegar no lugar errado. Meus irmãos, o peixe foi o casulo de Jonas, aonde ele teve um encontro com Deus. Deus não precisa de processos para nos dar algo, mas nós precisamos de passar pelo processo. Existe um processo para nós chegarmos ao lugar que Deus quer. Eu fui pastor em Valadares, depois em outro lugar, depois em outro, para poder chegar aqui. Existe um processo. Deus trabalha conosco, nos preparando para algo. Deus sempre trabalha nos preparando, mostrando situações que nós vamos passar. E olhando as nossas decisões, as nossas escolhas. Então o que você faz quando momentos difíceis chegam na sua vida é que determina o que você vai viver.
Jonas capítulo 2, versículo 1, por favor. Jonas 2, 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, nas entranhas do peixe. Meus irmãos, deserto. Muita gente pensa que deserto é o lugar de sofrimento. Mas deserto é o lugar que nós oramos. Deserto é o lugar que Deus permite que a gente passe, porque lá vai ter quebrantamento. Muitos de nós, quando a vida está boa, a gente não tem quebrantamento, mas quando passamos no deserto, nós nos quebrantamos, nós vamos para a oração, nós oramos diferente. Eu conheço o irmão que está passando pelo deserto, pela maneira que ele entra na igreja. Quando ele está vivendo uma vida normal, ele entra. Mas quando ele está no deserto, aleluia, oh, aleluia, ele já entra glorificando. A gente já sabe, Deus está trabalhando com esse caboclo. Deus está agindo na vida dele. Meu irmão, respeite o processo de Deus na sua vida. Ele está lhe transformando. Antes de mudar o que está acontecendo. Muitas vezes, Deus não nos dá o que estamos pedindo, não porque Ele não é bom, mas porque não estamos preparados para receber. Então, esse processo de amadurecimento, esse processo de correção dos erros, esse processo de renúncia, Deus não precisa dele, mas nós precisamos do processo. Porque é nesse momento que Deus trabalha para abençoar o nosso futuro. Quarto, Jonas 2, 2. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouvistes a minha voz. Meus irmãos, esse é o momento que muda toda a história. Arrepender-se e começar tudo de novo. Nesse momento, Deus já tinha trabalhado com Jonas. Nesse momento, Jonas já tinha se arrependido. Jonas gritou ao Senhor. E a Bíblia diz, e Deus ouviu a sua voz. Irmão, se até aqui não deu certo, reinicie. Comece novamente. Arrependimento é o primeiro passo para um novo tempo. Recomece sua vida, reconheça que você precisa da ajuda de Deus, cada um de nós precisamos. Tem momentos da nossa vida que se não for a Deus, nós estamos fritos. Usamos todo o nosso conhecimento, usamos toda a nossa sapiência, usamos tudo aquilo que nós aprendemos nos cursos, na experiência, e não acontece nada. E aí a dependência de Deus é tudo. Meus irmãos, convide Deus para fazer parte da sua vida. Nós só vamos encontrar o propósito de Deus quando nós nos arrependermos, quando olharmos para Deus de um olhar diferente. Mas o remorso, às vezes, as pessoas olham para Deus em meio ao remorso, mas o que Deus está esperando não é remorso. Deus está esperando arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não aceite qualquer coisa para você. Creia que Deus tem algo que vai superar as suas expectativas. Coisas sobrenaturais preparadas por Deus vai acontecer na sua vida. A resposta da sua aflição está em Deus.
Se você errou até aqui, então é tempo de acertar, é tempo de começar de novo, é tempo de iniciar, é tempo de pedir perdão, é tempo de confessar os erros. Quinto, não desista das promessas de Deus. Jonas 2:10, por favor. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra seca. Tem até uns pregadores aí que não conhecem geografia bíblica, que pregou uma mensagem, Jonas entrando em Nínive, melado pela baba do peixe. O caminho da estrada da praia até Nínive é 3 dias de caminhada. 300 quilômetros. E, na hora que Jonas saiu, ele tomou um banho. Caminhou 300 quilômetros, deu tempo de secar, o cheiro saiu. Então não tinha baba. As pessoas, por não conhecer, aí falam umas coisas, igual o irmão que pregou um dia desses, os botões da capa de Elias. Botão é uma coisa que foi criada agora na década de... pouco tempo atrás aqui, depois de 1900, lá que foi criado o botão, era túnica, não tinha botão. Mas as pessoas, por não quererem estudar, aí falam um monte de coisa, por isso que a gente tem que saber qual é o nosso chamado. Meus irmãos, não desista da promessa. Jonas poderia, após ser sair do peixe, desistir e sumir. Mas ele tinha um chamado, ele tinha uma ordem a cumprir, ele tinha um propósito a fazer. Jonas poderia ir para Nínive de barco, tranquilo, mas ele teve que ir no ventre do peixe. O mais importante não é como você vai, mas é não desistir do seu destino. Não desista do seu chamado, não desista do propósito de Deus para a sua vida. Se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Ele só pede uma coisa: obediência, princípios. Meus irmãos, é importante fazer as coisas que Deus nos chama, do jeito de Deus e não do nosso jeito. Nós não chegamos a lugar nenhum fazendo da nossa maneira. Meus irmãos, existe o jeito de Deus trabalhar conosco. Se hoje você está dentro de um grande peixe, se hoje, ou se você se encontra num barco, por favor, não desista do que Deus preparou para você. Promessas de Deus são sementes, e as sementes que Deus lança não morrem. Escuta, os propósitos de Deus na sua vida são sementes, e as sementes de Deus, elas não morrem. Deus está fazendo um convite para cada um de nós hoje. Assuma o seu destino. Não deixe que os outros escrevam a sua história, mas faça chegar no ponto do seu chamado, daquilo que Deus colocou. Ainda que tenha um processo a passar, o processo de Jonas foi ser lançado no mar, foi ir para o ventre do peixe, e lá no ventre do peixe, a Bíblia diz das profundezas, ele clama ao Senhor. Meus irmãos, você deve chegar no lugar que Deus já preparou para você chegar. Por isso Deus está dando uma oportunidade
para todos nós recomeçarmos, assumirmos o nosso destino. Hoje Deus falou conosco que para assumir o nosso destino, nós precisamos ouvir a direção de Deus, reconhecer os seus erros. Os músicos podem vir, por favor. Respeitar os processos de Deus na sua vida, arrepender-se e começar tudo de novo. E por último, não desistir da promessa. Alguns meses atrás, eu estava conversando com um amigo que é pastor. E ele mora em Belo Horizonte, eu estava lá. E eu sentei com ele para conversar, ele estava passando por alguns problemas. E ele disse para mim: Arthur, eu estou desistindo de tudo, eu estou abrindo mão. E eu disse para ele: se Jonas abrisse mão, Nínive iria se perder. Se você abrir mão, as pessoas que Deus quer te usar para chegar nelas, podem ter consequências por causa da tua vida. Não desista. Qual é o teu chamado? Pastor, o meu chamado é trabalhar com adolescentes. Ontem, na passeata da Marcha para Jesus, eu conversava com um pastor e ele disse: Deus tem me chamado para trabalhar com ciganos. E eu disse para ele: pastor, o trabalho com ciganos é árduo. E eu contei para ele a história de um amigo de seminário, que saiu do seminário dizendo que ia trabalhar com ciganos, e trabalhou a vida dele toda. Ele faleceu há pouco tempo, Carlos Heraldo. E o chamado dele era trabalhar com ciganos. E eu estava contando para esse irmão: qual é o seu chamado? Pastor, o meu chamado é trabalhar com crianças. O meu chamado é trabalhar com novos convertidos. O meu chamado tem tanta coisa para se fazer. Em nossa igreja, em Valadares, tinha uma irmã que ninguém ouvia a voz dela. Irmã Maria. Uma irmã forte. Irmã Maria, ela sentava no culto, ninguém ouvia a voz da irmã Maria. Ninguém. Ela chegava, sentava, levantava, cantava e ia embora. Mas aquela mulher era uma intercessora como eu nunca vi ninguém. Várias vezes ela mandava recado. Naquele tempo não tinha celular. O celular veio aparecer depois. Ela mandava recado que queria falar comigo, eu ia lá. Pastor, eu estava orando pelo Senhor. Deus me deu uma palavra. Como aquela mulher fez diferença na nossa vida. Aquela mulher era nossa intercessora. E ela foi durante toda a vida dela. Foi nós que batizamos aquela irmã. E eu devo muita coisa àquela irmã pela intercessão dela. Pastor Jorge, ele fez um clube na igreja, intercessores do pastor Jorge. E ele tem um número de pessoas grandes intercedendo por ele. Irmão, interceda por nós, pelos pastores. Nós carecemos da sua intercessão. Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Para nós cumprirmos o nosso destino, nós precisamos entender o chamado, o propósito, o caminho, até chegar naquilo que Deus quer.
Se coloque de pé, por favor.